Inicialmente, nós iremos visualizar a documentação do módulo Controle Patrimonial. No DVD que você adquiriu, você tem uma pasta chamada Documentação, onde você vai encontrar alguns documentos, tá? Lembrando que esses documentos, eles também estão disponíveis lá no ambiente EAD da T2TI, tá? No fórum Provimento de Conteúdo. Esse provimento de conteúdo é o ambiente onde é discutido os requisitos dos módulos do projeto T2TI ERP. Então é interessante que você acesse esse provimento de conteúdo para acompanhar as discussões que foram realizadas durante o levantamento de requisitos deste módulo e também dos outros módulos do projeto. Ok? Bom, inicialmente nós temos aqui o arquivo patrimônio.pdf. Aqui nós temos um artigo sobre o que é o módulo controle patrimonial. Esse módulo controle patrimonial, ele faz parte aqui do bloco contábil e fiscal. Ok? Então é importante que você leia esse documento, tá? Que nós iremos ter um objetivo, temos aqui uma introdução, as definições sobre o módulo controle patrimonial, tá? Temos aqui o que é movimentação, o que é o controle físico, temos aí também o inventário físico dos bens patrimoniais, depreciação. E aqui nós temos uma visão geral do que será, né, do que será construído no projeto T2TI ERP no módulo controle patrimonial, ok? E aqui nós temos uma conclusão sobre esse artigo, tá? Então a leitura desse documento é muito importante, ok? Você vai encontrar também aqui o documento de visão, tá? Esse documento de visão, você vai ter aí uma visão geral também do que é o módulo controle patrimonial que será desenvolvido aqui no projeto T2TI ERP, né? Então aqui nós temos uma breve descrição do produto, temos aqui algumas referências, né? Temos a descrição do problema, os envolvidos, o ambiente de trabalho e aqui uma visão geral do produto, tá? No caso, uma visão geral das funcionalidades que o sistema deve conter, ok? Logo depois nós temos aqui dois documentos, o Product Backlog e o Sprint Backlog. No caso do módulo controle patrimonial, esses dois documentos eles são idênticos, tá? Então vamos abrir aqui o Sprint Backlog, onde nós vamos visualizar as funcionalidades que estarão presentes no módulo controle patrimonial. Bom, inicialmente aqui nós teremos que desenvolver uma tela principal do sistema. Então, ao iniciar o sistema, apresentar uma janela principal com um menu para acesso às opções do módulo controle patrimonial. Ok? Antes de acessar essa tela, nós teremos que ter uma janela de login. Tá? Então, o usuário terá que realizar o login para acessar o sistema. O sistema também vai ter que ter um controle de acessos. Ok? E aqui nós iniciamos as funcionalidades do módulo controle patrimonial, tá? As funcionalidades anteriores elas são comuns a todos os outros módulos do projeto. Então nós temos aqui o controle físico dos bens, tá? Então o sistema ele deve armazenar os dados dos bens e fazer o controle por número único. Cada bem deve ser vinculado a uma unidade, ou seja, um departamento, um setor, etc. E a um funcionário. Próxima funcionalidade que nós temos é o controle da documentação. Tá? Então, o sistema ele deve armazenar os dados dos documentos no banco e o documento em si deve ser digitalizado. Tá? Então, provavelmente, nós teremos que ter uma integração com o módulo GED. Ok? Temos aqui o cálculo da depreciação. Tá? Então, o sistema ele deve realizar o cálculo e controle da depreciação dos bens. Temos também o controle de baixas. Tá? Então, o sistema ele deve controlar as baixas ocorridas. Código do bem, o sistema deve gerar o número do bem. Tá? O número do bem deve ser único. O sistema deve ainda gerar um código de barras para este número do bem. E esse código ele vai facilitar a contagem dos bens quando a empresa for realizar o inventário. Outra funcionalidade que nós temos é o controle de apólices de seguro. Tá? Então o sistema ele deve armazenar as apólices de seguro dos bens
e fazer o devido controle de vencimentos com alertas para os usuários responsáveis. Outra funcionalidade é a ficha do bem, tá? Onde nós teremos que imprimir a ficha com os dados de determinado bem. Temos aqui também um termo de responsabilidade, tá? Onde o sistema deve imprimir um relatório do termo de responsabilidade que pode ou não ter todos os bens listados. E temos aí também o inventário, tá? Então o sistema ele vai ter que ter a impressão, né? Vai ter que possibilitar a impressão do relatório de inventário de bens, ok? No final aqui nós temos uma observação que o Sprint Backlog, né? Como nós já havíamos dito anteriormente, ele está idêntico ao Product Backlog. Isso significa então que haverá apenas um entregável do sistema, tá? Então aqui no projeto T2TI-RP significa que haverá apenas um DVD de videoaula referente ao módulo controle patrimonial. Ok? Bom, então esses são os documentos que você vai encontrar sobre o módulo controle patrimonial. Lembrando novamente que a leitura desses documentos é de extrema importância. Aqui nós temos uma pasta chamada DER, tá? Nessa pasta você vai encontrar alguns arquivos, tá? Para que você possa gerar o banco de dados utilizado aqui durante o treinamento, tá? Então, para você realizar os testes no sistema, para você abrir o sistema, né? Usar o sistema, você deve usar aqui esse arquivo dados estrutura para gerar o banco de dados lá no SQL.org, tá? Se você tiver outro programa também para gerar esse banco de dados no MySQL, você pode utilizar também, tá? Então nós temos aqui outros arquivos, tem aqui um arquivo dados.sql, onde só tem os dados básicos necessários para executar o sistema. Tenho aqui também um arquivo estrutura, onde eu tenho somente o SQL, né? O script da estrutura do banco de dados. E tenho aqui também um arquivo XML, tá? Esse arquivo XML ele é o DER unificado, tá? Esse arquivo ele também está disponível lá no provimento de conteúdo. É importante também que você acesse lá o fórum que fala sobre o DER unificado. A versão que nós estamos utilizando neste módulo, por enquanto, é a versão 1.0.0.13, tá? Esse DER ele pode sofrer algumas modificações, então é interessante acompanhar essas modificações que possam vir a ocorrer nesse DER, tá? Então aqui nesse treinamento, inicialmente, nós iremos utilizar esta versão do DER, tá? Esse DER, para você abrir, você pode utilizar o DB Designer. Bom, nós temos aqui outros dois arquivos, que é o depreciação SQL e o índices SQL, tá? Nesses dois arquivos você vai encontrar um script para popular duas tabelas que nós temos no módulo controle patrimonial, tá? Depois nós iremos falar sobre os dados dessas duas tabelas, ok? Bom, então essa é a documentação do módulo controle patrimonial.